O presidente Lula voltou a falar hoje sobre a taxa de juros no Brasil. Durante uma live pela manhã, Lula disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é teimoso, mas avaliou que a Selic deve começar a cair em breve. As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo e logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Então nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia. Tem um jogo que você tem que jogar, você tem que tranquilizar a expectativa do povo trabalhador, você tem que ver a expectativa do mercado, a expectativa do varejista, a expectativa do empresário, mas, sobretudo, a gente tem que estar com um olho naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que efetivamente precisam do Estado. Bem, procurado, o Banco Central informou à CNN que não vai comentar a fala de Lula. Naka, antes da gente acompanhar um pouco dessa repercussão da fala de Lula, a repercussão desse debate em torno da queda dos juros, vamos só ilustrar aqui, porque a gente estava falando sobre o mercado, como é que ele reagiu aos números da inflação e, consequentemente, também a essa expectativa para a queda nos juros na próxima reunião do Copom. Nakagawa dizia, olha, veio dentro do esperado e aí está a explicação, né? O mercado... Então não se animou tanto. Exatamente, porque eu explico. Aqui na Bolsa tinha uma parte do mercado, Carol, que achava que a gente poderia ter uma surpresa ainda maior, uma queda ainda maior dos preços no mês passado. Isso poderia fazer com que o Banco Central começasse a cortar o juro com uma dose ainda maior da tesoura ali no corte em agosto. Tinha gente falando num corte de 0,5% no mês de agosto. Só que a inflação veio dentro do esperado, então esse pessoal tirou o cavalinho da chuva, isso acabou pesando na Bolsa. A Bolsa caiu um pouquinho hoje, um pouquinho mais de 0,5%. O dólar também caiu. Normalmente a Bolsa sobe e o dólar cai, mas hoje os dois foram para o mesmo lado. E aí tem uma explicação interessante. A China anunciou nas últimas horas que vai continuar um programa de incentivo ao mercado imobiliário lá na China, o mercado imobiliário chinês. Isso pode significar uma boa notícia para a Vale, que vende minério de ferro para produzir aço, que sobe, que levanta os preços, prédios e pontes e tudo lá na China. Por isso a Vale subiu mais de 3% e o dólar acabou caindo, porque se os exportadores brasileiros vendem mais para a China, entram mais dólares aqui e ele fica mais barato. Então, essa é a diferença do mercado. A Bolsa acabou olhando mais de fato para a taxa Selic, mas o dólar acabou olhando mais para a China. A expectativa do mercado é exatamente essa, né, Naka? De queda dos juros na próxima reunião do Copom, é o que os economistas vêm falando, diante dos argumentos econômicos que estão sendo colocados nesse momento. O que o argumento político de Lula, que a gente acompanhou agora há pouco, faz de diferença, Naka? É interessante pensar isso, Carol, porque do ponto de vista técnico, o Banco Central ele sempre bateu muito nessa tecla ao longo dos últimos meses, diante de tantas críticas do mundo político. A atuação do Banco Central é técnica e, tecnicamente, os números têm mostrado que, sim, está sendo aberta uma avenida para iniciarmos o corte de juro, provavelmente no mês de agosto, como a própria comunicação do Banco Central já indicou. Então, do ponto de vista técnico, talvez já estejamos diante desse cenário de início do corte de juro. Agora, do ponto de vista político, é uma outra história. Me parece que o presidente Lula precisa continuar com esse discurso para lá na frente, quando o juro começar a cair, dizer, olha, tá vendo? Fui eu que fiz pressão e eu ajudei a começar a cortar o juro. E uma outra informação importante, Carol, amanhã às 10 horas da manhã, os dois novos diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Aquino, esqueci o nome, o primeiro nome do Aquino, mas os dois diretores vão tomar posse lá no Banco Central e eles votam na reunião do Ailton Aquino e Gabriel Galípolo, vão votar na primeira reunião do Copom. Nakagawa, a gente não está mais te ouvindo, mas calma, a gente já vai fazer todo o ajuste do microfone de Nakagawa, mas ele destacava para a gente a posse de Gabriel Galípolo e também do Ailton Aquino, eles que são os novos diretores do Banco Central, e ele aqui destacando para a gente. A gente vai, então, ajustar o microfone de Nakagawa, enquanto isso, Renata Agostini vem para cá. Ô, Renata, há pouco o Naka destacava para a gente... Qual é o cálculo político nesse momento que o presidente faz ao tecer essas críticas ao presidente do Banco Central, mesmo diante de um cenário econômico favorável à queda nos juros? É isso mesmo, Renata? O cálculo político de Lula já está certo? É esse que o Naka destacava para a gente? Está dado?
Carol Nogueira, você veja se eu vou discordar de Nakagawa, meu amor. Esse aqui sabe tudo, perfeito, nunca errou. Mas nesse caso, ele foi na mosca. É isso mesmo, porque, veja, do ponto de vista político, do ponto de vista de discurso político, ter um adversário, ter alguém em quem mirar, é algo que é bastante eficiente. Então, veja, no início do ano, se começou do lado de Lula e também de ministros do governo a falar sobre essa questão dos juros. Ninguém há de discordar que o ideal é que se tenha juros baixos. A questão é que não é tão simples assim, não se trata de vontade de ninguém. Há o mandato do Banco Central, há um colegiado que decide qual vai ser essa taxa de juros, né? Não parte da vontade de nenhum deles, eles têm de analisar uma série de números e por aí vai. Mas, veja, se tivéssemos no horizonte um risco de a economia começar a se deteriorar muito e, portanto, essa conta ser cobrada de Lula, ele teria sempre alguém para apontar o dedo, né? Olha, eu até tentei aqui, fiz diversas medidas, mas Campos Neto e o Banco Central não deixaram, porque essa taxa de juros ficou nas alturas e isso comprometeu o crescimento econômico. Por outro lado, como o Nakagawa muito bem trouxe, uma vez essa taxa de juros baixando, e nós já temos ali uma série de indicadores que abrem espaço, abrem caminho para essa decisão. A própria última ata do Copom já indicava que tem ali, né, já uma maioria no colegiado, na diretoria do Banco Central, acreditando que em agosto se poderá iniciar essa queda de juros. Então, a partir do momento que essa taxa de juros cai, também há do outro lado o discurso de político de, olha, a gente tanto pressionou que ela começou a cair. Quando não é nenhuma coisa nem outra, né? Eu já escutei, inclusive, de gestor de mercado falando que essa disputa política, essa politização das decisões do Copom, do Banco Central, acabariam até dificultando o trabalho, porque causa algum tensionamento nas expectativas, porque poderia pressionar esses diretores a tomar uma decisão ainda mais rígida. A questão de um lado ou de outro, o que a gente tem a partir da chegada dessas novas indicações, tanto de Ailton Aquino quanto de Gabriel Galípolo, nas contas do governo, independentemente desses outros senões, você já vai ter ali uma conta favorável à decisão de baixar os juros a partir de agosto e o governo vai comemorar e muito. Inclusive, Renata, era algo que já abordei com o Nakagawa com relação a isso que já está precificado, essa queda nos juros agora em agosto, é a grande aposta do mercado, é a grande aposta dos economistas. A questão com a queda acontecendo, Lula terá que reajustar esse cálculo político que estamos falando, né? Me parece que aí o discurso, do ponto de vista político, é delicioso a gente projetar isso, né, Carol? Porque dá para colocar outras camadas. Então, veja, olha, começou os juros a cair. Então, pronto. Então, recua? Não necessariamente. Você pode falar, olha, caiu, mas podia cair numa velocidade maior. Por que só caiu, que seja, 0,25, né? Por que não caiu já meio? Por que não está caindo mais rápido? Ou caiu, mas já devia ter começado a cair antes, né? Não fosse essas mexidas que demos e por aí vai. Então, não me parece que é uma disputa política que o governo queira abrir mão. Porque nesse momento, inclusive, as pesquisas mostram que ganha adesão na população essa rivalidade e colar no BC essa pecha de vilão.